Muito bom dia a todos que acompanham a Conecta Mais nesta manhã de terça-feira. Estamos iniciando mais um programa e hoje eu quero passar para vocês quem serão os nossos convidados. Teremos a Karina Migliorini, que é chefe confeiteira, teremos a Kátia Maldaner, que é Master Coach, e teremos também uma música muito gostosa com o Fabiano Dias. Então, fica conosco que o Algo a Mais está no ar. Então, pessoal, gostaria de agradecer também, para iniciar o programa, a loja Beneduzzi que me veste, a Pazinato Odontologia e a Interne Móveis e Decorações. Pessoal, para iniciar, vou convidar as meninas para que tomem seu assento. Sejam bem-vindas, gurias. Karina, Kátia, sentem, fiquem à vontade. Muito bom dia. Bom dia. Isso aí. E, pessoal, hoje, nessa manhã, eu quero agradecer muito a presença também do Fabiano, que está aqui conosco e vai fazer uma música muito gostosa para nós, até mesmo para deixar a nossa manhã mais leve. Então, eu gostaria que, Fabiano, tu te apresentasse para o pessoal de casa, por favor, para que o pessoal te conheça e também, né, porque vão ouvir uma voz muito legal hoje. Bom dia a todos, bom dia Laura, bom dia aos demais convidados. Prazer enorme estar aqui mais uma vez participando, né, nos trabalhos, nos programas da Conecta Mais. Vamos fazer o possível para que essa manhã seja boa para todo mundo, seja agradável. Muito obrigada, Fabiana. Então, Karina, gostaria de te agradecer, né? A Karina vem de Marau, está aqui, né, conosco. Muito obrigada por ter vindo, Karina. Te apresenta para as pessoas em casa, por favor. Bom dia, Laura. Bom dia a todos daqui. Bom dia, telespectadores. Não sei como é que chama na live, né? Nos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Sou uma chefe confeiteira que vim da psicologia, fiz uma transição de carreira e hoje estou aqui a convite para contar a minha história, dividir um pouquinho com todo mundo. É isso aí, vai ser muito interessante ouvir, Karina. Kátia, muito bom dia, mais uma vez aqui conosco. Bom dia, Laura. Bom dia, Karina. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. Eu sou Kátia Maldaner, Master Coach, palestrante e trainer. Então, trabalho com desenvolvimento humano e empresarial. Ótimo. E hoje aqui de novo com essas mulheres maravilhosas e hoje na presença ilustre do Fabiano, né? É isso aí. Então, pessoal, agora eu vou pedir pra gente iniciar nossa manhã bem gostosa, Fabiano. Claro, Podemos sim. fazer uma musiquinha Com legal certeza. pra nós? Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arder de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a eu nessa de horror e me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta um dragão. Mais fácil aprender japonês e braille do que você decide se dar
Muito obrigada, Fabiano. De nada, que isso. Lindo te ouvir. Então, meninas, vamos começar o nosso papo sobre transição de carreira, né? Karina, como foi, assim, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua história para que as pessoas entendam o porquê houve uma transição de carreira na tua vida. Como foi, por exemplo, o início, a tua primeira carreira, tua primeira profissão? Começa lá na adolescência, né, Laura? Quando a gente todos nós viemos de uma educação que a gente tem que decidir uma profissão na adolescência. E eu fui pensando em várias coisas. Eu sempre achei que eu tinha que fazer várias coisas, na verdade, né? Eu sempre achei que eu poderia fazer várias coisas. Então, eu fiz alguns vestibulares, 5 vestibulares, passei em 5, um para administração, para secretariado, para computação, até que eu fui para psicologia. E eu disse, é psicologia, eu vou ficar aqui. Mas eu sempre soube que na psicologia eu não teria consultório. Eu sou muito dinâmica, eu sou muito humana, mas muito agitada. Eu gosto dessa coisa do movimento. E eu pensei sempre em trabalhar com empresa. Desde que eu entrei na faculdade, eu soube que eu trabalharia com RH. E assim foi. Eu me formei na Universidade de Passo Fundo e eu já saí da universidade com um emprego em Porto Alegre. Então, em dezembro, eu fui me formar em janeiro, mas em dezembro eu já entreguei meu TCC e fui embora para Porto Alegre. E eu comecei a trabalhar antes da formatura real. E aos 37 anos depois eu fiz uma transição de carreira para a confeitaria e larguei tudo literalmente. Morava em Porto Alegre e saí de Porto Alegre em 1 mês e meio, transformei minha vida, fui morar em São Paulo, estudar confeitaria francesa e depois comecei minha carreira solo e aí tem uma grande história pela frente. Pois é. Então, quando tu sentiste essa necessidade, poxa, já estava estabilizada, já tinha um trabalho, até tu tinha comentado que eram várias pessoas que tu tinha que coordenar, enfim, mas assim, não era talvez o que tu querias realmente. E quando tu sentiu isso? O que aconteceu? Na verdade, a empresa que eu trabalhava era ótima e eu era feliz com o que eu fazia. Eu ainda gosto muito da psicologia, eu ainda gosto muito de RH, mas chegou num determinado momento que eu não me sentia mais crescendo emocionalmente e nem cognitivamente, nem em termos de desenvolvimento humano. E aquilo começou a me inquietar. Aí, no primeiro momento, o que eu pensei? Eu vou trocar de emprego. Né? Vou trocar de empresa. E a empresa que eu trabalhava era maravilhosa, ainda é. Eu tinha 2.000 funcionários que passavam todos pela minha mão, sabe? São pessoas que são meus amigos até hoje. Mas a verdadeira pergunta que vinha na minha cabeça, e eu não programei, nessa época eu não fiz nenhuma mentoria, mas foi automático. Eu acordava sempre 15 para 6 da manhã para ir trabalhar. E eu lembro que eu acordava, olhava para o teto do quarto e pensava, para que eu estou indo fazer isso? Será que é isso que eu quero fazer o resto dos meus dias? E aquilo começou a crescer dentro de mim, porque eu estava inquieta. E o corpo, ele começa a reclamar, né? Eu comecei a ter insônia, eu tive gastrite nessa época, porque o corpo reclamava, ele dizia, tem alguma coisa errada. E no início não é muito claro quando a gente começa a passar por uma situação, porque a gente começa a perguntar várias coisas, tô estressada, preciso de férias, né, sei lá, de repente vou começar a fazer um esporte, foi o que eu fiz, eu entrei para um grupo de corrida, o que me ajudou pra caramba. Mas aquilo começou a crescer. E eu me inquietava. Daí teve dias que eu levantava, eu ia sair de casa para ir trabalhar e eu chegava lá e eu dizia, o que eu vou fazer aqui hoje? Não que eu não tivesse o que fazer, mas eu já não cabia mais naquele espaço. Né? Eu não cabia porque algo interno estava diferente em mim. Eu estava me questionando o que eu queria fazer. E aí, quando eu estava com 35 anos, eu tomei essa decisão. Eu disse, eu não vou fazer isso a vida inteira porque eu estou ficando muito triste, eu estou ficando infeliz, embora eu goste do lugar. Eu tinha isso bem claro na minha mente, sabe? Que a empresa era boa, era legal que eu trabalhava, mas eu já não estava mais entregando como eu entregava o meu trabalho, o resultado, porque eu já não conseguia mais me dedicar tanto àquilo, eu já estava com um pé fora, um pé dentro, né? E aí eu comecei a fazer listas. E disse, bom, se eu quero mudar de carreira, para onde que eu vou ir? Era esse o questionamento. Não dá para simplesmente sair pela porta e dizer, olha, estou indo embora, e aí chegar na rua e dizer o que eu vou fazer, né? Eu tinha que planejar. Então, eu comecei a fazer listas do que eu gostaria de fazer na minha vida como hobby e o que eu gostaria de fazer numa mudança por amor, que aquilo virasse uma profissão. Né? Porque o hobby, ele é bom enquanto ele não te traz problemas. A gente vai enfrentar dificuldades em tudo. E aí eu pensava nisso, a hora que vier a dificuldade, eu vou conseguir superar essa dificuldade, vai ser tranquilo, eu vou ter amor o suficiente pelo que eu estou fazendo para conseguir resistir. E aí veio a questão da gastronomia. Por
N motivos. Eu venho de uma família que todo mundo cozinha. Minha mãe, depois que se aposentou, ia fazer escola de gastronomia. É da nossa cultura italiana e alemã, né? Que é a minha família também, mistura dos dois. E aí eu me determinei. Eu estava com 35 e eu fiz um planejamento que aos 40 anos eu mudaria para gastronomia. Na época, a única faculdade de gastronomia, hoje tem várias, né? Que tinha, era na Unicinos em São Leopoldo. E pelo meu horário de trabalho, eu não conseguiria sair do meu trabalho a tempo de pegar a BR e ir para chegar em São Leopoldo na Unicinos, que eu trabalhava e morava em Porto Alegre, né? No final da tarde não tinha como, era muito engarrafado. Aí eu disse, bom, eu vou começar a fazer vários cursos. Tudo que aparecer, esses cursos de 2 horas, 4 horas, 2 dias, tudo que tiver ao meu alcance, de tudo. Eu pensei, vou fazer de churrasco, pipoca, nega maluca, brigadeiro, eu disse, vou fazer tudo. E aí, lá perto dos 40 anos, eu monto um plano de negócios, que a intenção era conhecer muito a área, para depois fazer uma transição para algo que eu gostasse. Porque daí eu ia pensar, vou abrir um restaurante, um café, vou dar uma consultoria, vou abrir uma escola, né? Aí eu ia, nesses 5 anos, delinear afunilar as opções, né? Certo. Que primeiro a gente começa no macro e depois vai dando uma afunilada. Então, pra gente continuar ouvindo a tua história, eu só quero ver com a Kátia a questão de, poxa, Kátia, ela conseguiu perceber isso sozinha, que aos poucos ela teria que pensar em algo novo, né, para a vida dela. Mas tem muita gente que tá em casa, daqui um pouco um estalo pode estar vindo agora para a pessoa, por te ouvir. Mas muitas vezes assim, ela tá infeliz, ela não sabe. Né? Não sabe. Ela já está com uma idade que já não é mais, por exemplo, jovem, que eu digo 18, 20 anos, ela está já começando a se estruturar, mas ela está daquele jeito. E aí, Kátia, como é que tu vê essa percepção das pessoas para a transição de carreira? Eu vejo alguns pontos ali, por exemplo, muitas vezes é a falta de conhecimento, né? A falta do autoconhecimento. As pessoas não se conhecem o suficiente para dizer com segurança, eu gosto disso, eu não gosto disso. Então, elas muitas vezes se adaptam e se acostumam àquilo. Então, trabalho muitas vezes, como a Karina ali foi 10 anos, né, dentro da empresa. Quantas pessoas a gente vê dentro das empresas aqui que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos e são resistentes à mudança? Por quê? Já adquiriram uma certa estabilidade financeira, uma estabilidade até uma comodidade, na verdade, né? Ficou cômodo para ela, ali está confortável. Mesmo ela não se sentindo realizada, ela escolhe permanecer ali porque já é o certo. E então, apesar deles não se conhecerem, a falta do autoconhecimento, em que eles não sabem se eles gostam daquilo ou não, eles se acostumam e nem param para observar esses pontos. E o que acredito que muitas vezes as pessoas passam é essa desmotivação, que nem a Karina ali, ela gostava do que ela fazia, ela não deixou de gostar, porém ela não encontrou mais propósito no que ela fazia. Antes, quando ela disse, né, o que eu vou fazer hoje, não é questão de ir lá e fazer a atividade, mas por que estou fazendo hoje, para quê, né? Isso aí. Hoje, cedo, quando a gente levantou, né, por que a gente está aqui, qual é o nosso propósito em estar aqui, qual é o nosso propósito em manter o nosso emprego, em manter as nossas atividades, para que estou fazendo isso? Então, as pessoas não sabem para que elas fazem o que elas fazem. Elas simplesmente fazem muitas vezes porque precisa ser feito. Né? Então, acostuma, foi ali, quantas pessoas a gente vê seguindo exemplos da família, tocando negócios da família, mas porque simplesmente seguiu ali o fluxo. E aí a gente vê pessoas infelizes, pessoas desmotivadas, pessoas reclamando do seu emprego, reclamando do seu chefe, dos colegas de trabalho, são insatisfeitas na vida pessoal, porque acaba refletindo, né? Não tem o reconhecimento que elas buscam. Pode sim, muitas vezes, ter o reconhecimento dentro das empresas, mas não é da forma como elas querem receber aquele reconhecimento, porque elas nem sabem o propósito. Então, você é reconhecida quando você consegue atingir teu propósito, que você sente aquele reconhecimento de uma forma muito mais gratificante, assim, ela tem um valor muito maior do que simplesmente você estar ali fazendo o seu trabalho e ser reconhecida, mas você nem sabe por que você está fazendo aquilo. Simplesmente porque tem que ser feito.
Isso aí. Não, mas então é o alerta. Quando tu começa a sentir é aquele alerta que ele precisa, né, estar aceso na vida da pessoa. Talvez o alerta pode surgir agora em forma de pergunta. As pessoas podem pensar, então, a respeito dessa pergunta. Por que estão fazendo o que fazem? Se elas souberem o porquê estão fazendo o que fazem, se não for uma resposta óbvia, porque eu preciso sobreviver, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar conta, porque eu preciso ter um emprego, isso é resposta óbvia, isso é resposta pronta. Não, eu quero saber por que fazem o que estão fazendo, por que escolheram a profissão que têm hoje, por que escolheram estar onde estão hoje. Essa é a resposta que elas têm que buscar. E isso está nelas. E ela tem que vir fácil, né? Sim. É uma resposta que tem que vir fácil, porque se ela vem do coração, ela vem fácil. Se a gente tem que pensar, e eu lembro que eu passei muito por isso em algum determinado momento, lá no início da psicologia, que a gente se pergunta, né? É porque a mãe falou que é para fazer... Quando eu fui fazer vestibular para ciência da computação, foi porque eu tinha 17 anos e me disseram, tá na moda, é a profissão do futuro. Aí eu tinha uma prima que fazia, então vai lá, faz. E eu tentei fazer um semestre. E aí eu olhei para aquilo, chegando na metade do semestre, eu parei até de ir na aula. Eu dizia, gente, não cabe em mim isso, sabe? Lógico que hoje eu tenho as palavras para colocar na situação. Na época, eu simplesmente... não cabia ali, não era uma coisa que me dava prazer e eu não me via fazendo aquilo. Gurias, e vocês, agora que vocês estão comentando isso, tem a questão até de status da profissão, né? Muito. Porque assim, eu vou fazer algo, ou profissão do futuro, né? Porque é o que te indicaram, ou porque a minha mãe quer que eu seja médica, ou psicóloga, ou quer que eu seja... alguém que seja na parte financeira, por exemplo, uma economista. Então, vocês veem que as pessoas se colocam, talvez, às vezes, elas mesmas se colocam em situações que não... que sabe que depois não vai dar certo. A gente vê muitos profissionais... infelizes, quantos suicídios acontecem, né? De profissionais bem-sucedidos, mas que acabam... por acabar com a sua própria vida, por não conseguir desligar daquilo, por ser uma questão de status, né? Poxa, de repente eu sou um advogado de sucesso, concursado, tenho um salário altíssimo, mas eu odeio fazer aquilo. Eu não gosto, realmente eu não me realizo fazendo aquilo, mas eu não tenho coragem suficiente para largar tudo, porque eu vou ter que baixar meu padrão de vida, eu vou ter que trabalhar com a questão dessa questão do status, né? Eu vou perder meu status. Que as pessoas vão falar, né? Muito que as pessoas vão falar. Então, assim, existe sim esse peso que as pessoas carregam e mantém a infelicidade do trabalho ali por anos, né? Porque realmente não querem perder aquele status que elas conseguiram, que elas alcançaram. Mas quando a gente vê, assim... que você faz uma transição, você vai trabalhar com aquilo que você gosta, não tem uma profissão que tu não vai ter sucesso, que tu não vai ter o reconhecimento. Se tu te acomodar, sim, aí tu não vai ter reconhecimento mesmo, aí tu te limita, né? Mas agora, se tu te esforçar, se tu te dedicar, se tu pensar diferente, pensar um pouco fora da caixa, te permitir um novo, o sucesso ele está em todas as áreas, em todas as profissões. Nós ouvimos muito a questão de que sucesso é ter dinheiro. Na hora que eu tiver bastante dinheiro, quer dizer que eu alcancei o sucesso. E não é isso, né? Porque a gente tem que estar feliz com o que faz. Exatamente. Porque esse é o exemplo bem claro que temos contigo, né, Karina? Exatamente. O que aconteceu? Por eu estar 10 anos numa empresa grande, né, e numa capital, é óbvio que eu tinha um salário muito bom na época, né? E quando eu fui fazer essa transição para confeitaria, é uma das primeiras coisas que as pessoas me perguntavam, mas como que tu vai para... Porque todo mundo pensava, nossa, tu vai sair de um escritório, que tu anda de salto, de terninho todo dia, tu é diretora de RH, tu tem toda uma equipe abaixo de você. E aí tu vai para uma cozinha? Vai fazer doce, eles me diziam assim, né? E eu nunca dei bola para isso. Para mim, isso nunca foi. Eu entendia que eu precisava de mais do que eu estava fazendo. E naquele momento, era o caminho. Não que eu acho que a gente tem que fazer... Talvez eu não seja chefe confeiteiro o resto da minha vida. Talvez eu tome outros caminhos. E também é da minha personalidade isso. Eu gosto da mudança. Eu sei que muita gente se sente mais confortável, que nem a Kátia estava falando, nessa questão de saber o conhecido.
tem que levantar, eu sei aonde eu vou, aquela caixinha. E tá tudo bem, né? Tem gente que, se você vai com propósito, se sente feliz, se aquilo te realiza, tá ótimo. Agora, se isso não te realiza, te adoece. Né? E aí a tua zona de conforto ela não cabe mais. E aí a gente vê o suicídio. Entre os chefes, o suicídio é um nível bem alto. Um número bem alto de chefes se suicidam. Isso é uma coisa, infelizmente, bem comum na cozinha em geral. Porque a gente fala confeitaria e cozinha quente, tá? Para comida salgada, vamos dizer, né? E infelizmente é um índice bem alto de suicídio, drogadição, né? Devido a isso. Porque muita gente está lá. Tem gente que gosta do prazer de cozinhar, mas chega lá e se transforma num negócio. Quando se transforma num negócio. Se transforma num negócio. Quando você cresce e transforma num negócio... Por exemplo, eu vou abrir uma confeitaria, né? Vou dar um exemplo prático, assim. Quando eu abrir uma confeitaria, a coisa que eu menos vou fazer vai ser doce na minha cozinha. Porque eu vou ter que ter uma equipe. Eu vou ter que estar cuidando de banco, de vendas, do marketing. Eu tenho que saber de tudo da minha empresa. Então, a coisa que eu menos vou fazer é doce. E quando a pessoa desponta muito, assim, que tem vários chefes que... Da década de 2000 para cá, a televisão nos ajudou muito isso, né? Claro. Felizmente, porque as pessoas começaram a se voltar para dentro das suas cozinhas que reúne família, afeto. Mas esse movimento também trouxe uma pressão muito grande para alguns, né? E acabou aumentando. Tem vários estudos já de grandes chefes que, infelizmente, foram para alguns caminhos. É que até mesmo quando que a televisão começou a passar isso, faz com que a gente perceba que não existe só aquele, né? Só no caso, tal chefe ou tal. Não, existem N pessoas que são fantásticas no que fazem, né? E aí acaba que tem essa situação de que tem a pressão. É bom porque mais pessoas aparecem, né? Mas aí os chefes é como qualquer trabalho, imagino. Eu imagino assim também, Karina, que nessa situação, eu não conheço esse cenário, né? Mas eu imagino assim que talvez eles comecem como pequenos chefes de cozinha, de confeitaria. E de repente, aquilo, como tu mesmo disse, se transforma num negócio e a função deles dentro do negócio muda. Muda do chefe de cozinha que fazia aquela coisa bacana, que era o prazer dele, para administrar o negócio. E aí a preocupação, o estresse, a carga dele, ele já não está mais realizado, porque ele, daqui a pouco, nesses casos, eu imagino que acontece que ele deixa de fazer muitas vezes, contrata pessoas aqui para auxiliar, ensina, e ele vai tocar outra parte. Exatamente. E acaba perdendo aquele encanto, aí fica o peso, né, a responsabilidade, a cobrança, poxa, cheguei até aqui, cheguei no auge do sucesso, mas não era assim que eu imaginava, e não consegue mais mudar, porque é um peso, né, Karina? Imagino que nesse caso... É muito grande. Eu acho, Karina, esperar para que tu responda essa pergunta no início do próximo bloco, tá? Enquanto isso, eu vou pedir pro Fabiano fazer uma musiquinha para nós, Fabiano. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda leva uma cara pra gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Não te quero mais, não mais. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do iTero, que digitaliza a arcada e simula sua correção.
Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interni lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interni, móveis e decorações. A proposta do ensino do Colégio Aparecida mescla a tradição com a inovação, tanto pedagógica quanto tecnológica, com disciplinas integradas que enriquecem e facilitam a aprendizagem. Turno extracurricular, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico em enfermagem. Colégio Aparecida. Preparo para ir além. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Cidade nua, noite neon, gata de rua faz bumbum ao luar. Saiu da cama, pula a janela, ninguém como ela ao luar, ao luar. Arranhar o céu, é lua de mel ao léu. 2 gatos pingados fora da lei. Ela é a rainha e eu o rei. Barra no telhado fora da lei. Tudo bem. Sobe e desce muros fora da lei. Ela sai por onde eu entrei. Gritos e sussurros fora da lei. Muito obrigada, Fabiano. Lindo. A gente diz, eu gostaria de aplaudir aqui, né? Parabéns, muito bom. Obrigado. Então, voltamos e agora eu cortei as meninas conversando, né? Mas a gente precisava daquele espacinho, né? Para os nossos apoiadores. Então, Kátia, qual era a pergunta que tu tinhas feito para Karina? Então, na verdade, eu estava falando sobre a questão da pressão em ter que fazer uma nova transição, porque quando tu faz essa primeira transição, que ela é bem significativa, assim, ela tem é uma mudança muito grande. Tu já enfrentou ali num primeiro momento toda a questão do julgamento social, as mudanças que tu teve que enfrentar ali, que não são poucas, né, Karina?
E aí, daqui a pouco, eu me vejo querendo, me redescubro, a gente vai mudando ao longo do tempo e pode acontecer uma nova transição, eu posso me descobrir numa nova área. E aí, muitas vezes, as pessoas, na segunda transição, podem sofrer uma dificuldade maior, porque, poxa, largou tudo, aquela carreira de sucesso para viver um sonho, e agora viu que não é aquilo. E aí vem outros julgamentos, né? A pessoa não sabe o que ela quer, a pessoa daqui a pouco está perdida, sofre um outro tipo de julgamento. Então, assim, ó, Karina, minha pergunta seria para ti, se acontecer isso, o peso disso não se torna muito maior, o peso dessa segunda transição? Com certeza. O que acontece? É bem o que você falou, Kátia. A gente faz a transição de carreira, né? Acontece bem comigo, sendo bem real. Assim. Quando eu mudei para a confeitaria, na verdade, eu pedi demissão da psicologia da empresa que eu trabalhava e eu fui para São Paulo estudar confeitaria francesa numa escola de um grande chefe. Um mês após eu terminar meu curso, eles me convidaram para trabalhar nessa escola. E eu, que era uma psicóloga, diretora de RH, que andava de terninho e salto alto, fui para uma cozinha, lavar louça, pesar ingredientes e empacotar. Foi assim que eu comecei, ganhando meio salário mínimo, para trabalhar 10, 12 horas por dia. Por escolha, eu podia estar lá fazendo aquilo. Eu estava com, você comentou antes, Laura, que é a questão da idade, né? Eu estava com 37 nessa época. Porque a parte que eu não contei é que eu tinha programado aos 40, mas aos 37 eu antecipei, porque eu conhecia essa escola em São Paulo, me apaixonei por confeitaria francesa, em questão de um mês e meio pedi demissão e me mudei para São Paulo. Vendi tudo dentro da minha casa, fui com o meu carro com as minhas roupas e fui estudar. E eles me convidaram para trabalhar depois. E aí o que aconteceu? Quando tu faz uma transição de carreira, tem muitos intervenientes. Você sim baixa teu padrão de vida, você passa pelo julgamento das pessoas, do tipo, nossa, tu ganhava um salário 10x, tu foi para um meio X, sabe? Como é que tu vai sobreviver? Como é que tu vai continuar a tua vida? E aí, acontece que se você não tem o caminho errado, qualquer coisa que você fizer, se você se dedicar, com o tempo, você progride. E foi o que aconteceu. E aí a gente cresce. E quando a gente cresce dentro da carreira, chega um novo momento de transição. E eu estou passando ele bem agora. Mas não que eu vá, no meu caso, né? Eu não vou mudar de área. Porém, eu estou juntando todos os meus saberes, todos os meus conhecimentos e vou trabalhar mais a parte técnica da confeitaria. Hoje, mais de 80% dos meus alunos são pessoas que fizeram transição de carreira ou estão para fazer, porque se identificam muito com a minha história. Então, tu já tens alunos, Karina, agora? Já. Olha, eu já formei mais de 2.000 alunos nesses anos. Mais de 2.000 alunos. E o online agora, eu já estava no mundo online antes da pandemia, mas agora ele ficou 100% online. Eu só vou dar aulas presenciais em poucos lugares que me convidam. Então, em algumas universidades, hoje eu vou dar um curso em Passo Fundo à noite, né? Mas são lugares situações muito curtinhas, assim, né? No meu espaço não vai ter mais. E assim eu consigo acessar mais as pessoas. E é impressionante como o online, ele traz as pessoas pra gente, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava lendo uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que está querendo fazer transição e aí tem essas dificuldades, mas eu tenho filho, eu sou casada, como é que eu vou fazer? Eu adoro fazer, né? Estou pensando, então, essas são as pessoas que agora eu vou mudar. Então, eu saio um pouco dessa coisa, tipo, só fazer o doce, continuo, mas também vou trabalhar a parte técnica, que daí eu alio, no meu caso, todos os meus conhecimentos, né? Então, eu consigo alcançar essas pessoas e ajudar. Porque eu entendo que se a gente não vier para esse mundo para somar, para ajudar, não funciona, né? Karina, quando tu começaste a contar que tu irias começar a transição e a tua meta era aos 40 anos, eu passei a bola para a Kátia para a gente falar um pouquinho sobre quando a pessoa percebe. Porém, uma coisa que eu quero chamar a atenção e que eu vejo que na tua história era a preocupação de fazer uma transição correta, né? É do tipo, eu quero sair, eu tenho prazo para que isso aconteça e eu vou começar a me dedicar para aquilo, né? Tu havia comentado que nos 35, daí tá, e conseguiu fazer com 37. Kátia, em relação a isso, quero fazer uma transição, beleza. Eu acordei querendo ser... Decidida. Né? E aí, decidida. Então, hoje, no final do dia, eu já marco com alguém para eu já fazer alguma coisa. E aí, eu já resolvo, nesse mesmo mês, já fazer outras coisas, sem pensar, às vezes,
em possibilidades, né? Claro que sempre que a gente pensa na parte ruim, a gente acaba nunca fazendo, né? O nosso, assim, não dando os peitaços. Porém, quando a gente pensa numa transição, como é que é esse lado dessas transições? Olha, eu não recomendo a pessoa largar do nada, assim, tudo, e correr atrás daquilo que tem mais significado para ela. Eu acredito que a gente tem que ter os pés no chão, tem que ter a consciência, tem que ter, não pode se deixar levar pela emoção, tem que ter a razão ali junto, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Acordei decidida. Não é que eu vou lá e vou fazer o ato da mudança nesse momento, mas eu posso iniciar um planejamento. Porque como essa cliente provável aqui da Karina, que ela relatou agora da mensagem, tenho filhos, como é que isso pode, né? Como é que eu devo fazer, o que eu faço, enfim. Tem que considerar esses pontos, não dá para abandonar toda uma história. Né? Você tem que planejar aonde que você quer chegar com aquele novo projeto, o que você busca, por que está buscando aquilo, ou simplesmente deu na cabeça ali, acordou com aquela ideia, sonhou que teve um sonho e acreditou no sonho e vai, de repente, correr atrás daquilo lá da noite para o dia sem um planejamento, sem ações planejadas, sem ter um cronograma para aquilo acontecer, provavelmente ela vai se frustrar no meio do caminho. Né? Ela não vai ter uma base, ela não vai ter estrutura, ela não vai saber nem como. E ter a vivência, né? Porque a Karina procurou cursos, começou a fazer outras atividades no ramo da confeitaria para poder chegar lá, né? E aí alguém que realmente diz, não, mas eu vou fazer tal coisa, e simplesmente sai, faz um cursinho que outro, assim, tá, perfeito, vou... Não, o legal é tu ir convivendo com a área. Então, assim, para sentir se realmente aquilo, daqui a pouco é um hobby. Tem que distinguir isso muito bem. Se é um hobby, se é uma coisa que eu amo fazer, eu quero viver disso. Ou simplesmente uma coisa passageira que daqui a pouco não vai me trazer estrutura, eu não tenho bagagem, não tenho capacidade emocional para sustentar isso. Então, não recomendo que as pessoas saiam a louca assim, fazendo essas mudanças, essas transições. Mas, às vezes acontece da pessoa ter que tomar uma decisão da noite para o dia também. Como é o caso do que a gente está vivendo hoje, a pandemia. Se a gente olhar, quantas pessoas tiveram que se reinventar dentro das suas atividades? Certo. Tinham daqui a pouco uma estabilidade financeira, um emprego, uma condição ali. E eu vejo que cresceu muito a área da culinária. Muita gente se lançou na cozinha fazendo as entregas, agora fazendo pratos prontos. E foram se descobrindo. Algumas pode ser que deem continuidade a partir disso, a partir dessa experiência. Outras vão realmente descobrir, não, foi um prazer momentâneo ali, mas não é o que eu quero seguir para minha vida, então. Mas é o meu hobby. Porque aí quando tu começa a ter que pesar muita coisa e colocar em bandejas para entregar, e hoje eu tenho tantos para entregar, e hoje... Aí é outra situação, né? E também, só abrindo um parênteses, a questão é que o online, a mesma maneira que ele nos dá exposição para chegar nas pessoas, o inverso também é verdadeiro. As pessoas se sentem muito à vontade, muitas vezes, para fazer algumas críticas muito ferozes, né? E o online nos deixa muito exposto. E isso, e eu vejo, é muito real. Até um ano atrás isso era pequeno. Mas depois desse ano, gente, o quanto as pessoas sofrem sem estrutura emocional para aguentar a crítica. Primeiro que a pessoa que critica, muitas vezes ela não tem filtro, para ela aquilo é só uma peça, um computador, um telefone que ele está digitando. Sem contar que ele atrás tem uma pessoa que se dedica, que acorda cedo, que trabalha, que procura fornecedor. E às vezes acontece. Às vezes pode ser que você como cliente não goste, às vezes pode ser que a pessoa como fornecedor tenha falhado, né? E vai lá e acaba... A gente demora para construir uma reputação. Uma de qualidade. Sim. E para destruir ela é muito fácil no online. E a falta de estrutura das pessoas hoje tem me chamado muito atenção, mas muito mesmo. Está bem grave isso. Mas aqui tem a questão da falta de estrutura e a falta de educação. De educação. Gente, como eu acho que o online ele abriu as portas para as pessoas poderem falar o que elas querem, sem pensar no outro, né? Então isso é complicado. Isso tem um lado bom que ele aproxima, aí ele faz com que Amplia nós... as oportunidades. Exato, mas tem essa questão que é bem interessante falar também. E quem trabalha com gastronomia hoje, seja confeitaria, o delivery cresceu pra caramba agora
na pandemia, porque as pessoas não poderiam ir, né? E a alternativa para as pessoas se manterem vivas nos seus negócios, né? Foi entregar ou começar um negócio novo. Tanto que aumentou, né? O registro de empresas no Rio Grande do Sul cresceu, se não me engano, algo em torno de 20% a 30% nesse ano. Devido a isso, as pessoas tiveram que começar a criar uma MEI, uma microempresa e começar a se legalizar. Não sei se sobreviverão, é bem isso que a Kátia falou. Né? Mas é uma questão... E hoje, se a gente não estiver exposto nas redes sociais, nós não sobrevivemos. Quem trabalha com comida precisa... Olha, é praticamente obrigatório você ter um Instagram, principalmente, porque é a rede social que trabalha com imagem. E ela nos expõe, né? E no meu caso, que sou professora de confeitaria, eu tenho que aparecer porque eu sou a pessoa que estou fazendo aquilo. Eu não estou vendendo o produto, eu estou vendendo o meu conhecimento. Então, é bem isso. Quando a gente vai fazer a transição de carreira, quando a gente entra no mundo que a gente quer realmente, é também entender que dentro daquele mundo vai ter vários caminhos. Né? Na confeitaria eu posso ser professora, eu posso abrir uma confeitaria, eu posso só dar consultoria em restaurantes, eu posso só ser professora de universidade, posso trabalhar exclusivamente só com um produto, posso fazer só pesquisa, como tem muita gente, eu posso trabalhar naqueles... como me fugiu o nome, os caterings, os buffets, né, que trabalham só dentro de companhia aérea. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Né? E aí as pessoas vão descobrindo e tem que se experimentar. Tem que se experimentar para saber, a gente tem que saber o que a gente quer fazer, mas tentando fazer o que a gente não quer, a gente aprende por que não quer fazer aquilo também. É isso né? aí. O autoconhecimento que a Kátia falou antes, isso é muito importante. É isso aí. E Kátia, em relação a... aqui a gente falou em relação principalmente à culinária. Porém, eu acredito que em qualquer outra profissão que tu queira seguir, ele te abre um leque, né? Porque, posso ser professora, posso ser, ou posso fazer outras atividades. E é isso, né, Kátia? A pessoa, ela pode daqui um pouco estar se identificando com o que daqui um pouco, o leque que pode abrir para ela. Não necessariamente fazer a comida, mas ela pode... Sim, com certeza. E assim, olha na tua área, né? Por exemplo, ali a questão da fotografia. Quantas áreas existem dentro da fotografia para te trabalhar? Na minha área, dentro do coaching, palestras, quantos assuntos, quantas áreas, quantos nichos existem aqui? Eu tenho que sentir aquilo que eu sinto... Onde é que eu me identifico, onde eu tenho prazer em falar, do que eu vivo, aquilo, e tem que existir a congruência muito, né, Karina, também, entre aquilo que você vive, aquilo que você quer mostrar para as pessoas, porque quando você se torna, por exemplo, a Karina ali dos doces, né, ela cria essa identidade, ela é lembrada por aquilo, e se ela é uma pessoa que não aprecia doce, que ela não vive aquilo, não tem muito sentido. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados, a gente observa essas coisas, as pessoas, quem contrata, observa isso, mesmo que não é consciente muitas vezes, mas inconscientemente as pessoas observam esses pontos e tu tem que estar congruente com aquilo que tu faz. Tem que ser a tua vida, não pode ser aquela coisa, tu trabalha 8, 9 horas dentro de uma empresa, mas tu é outra pessoa lá fora, então quem que é você realmente? Você sabe quem você é? Porque você está vivendo uma coisa aqui, você vive outra ali. Quem é você? Né? Então, isso é um conflito interno de muitas pessoas. Elas vestem a fantasia de trabalho, né? A fantasia do terninho, da pessoa bem-sucedida, para no dia a dia viver uma pessoa que não condiz com aquela realidade, os valores são muito diferentes. E a pessoa começa a se desmotivar, porque aquilo que ela está praticando diariamente, que é uma carga horária bem grande, não deixa ela viver os valores dela, aquilo que ela realmente acredita. Ela nem sabe, na verdade, quais são os valores, e isso é um conflito maior ainda. Porque quando tu sabe, tu consegue te afastar, tu vai tomando caminhos. Agora, quando tu não sabe, simplesmente as situações te incomodam, né? Mas você não muda porque nem sabe o que está incomodando. Aí você expele no outro aquilo que te incomoda. E traz dizendo que é dos outros, que é o mundo, que é a política, que é o chefe, que é os colegas, que é todo o cenário externo, mas nada você, sendo que está aqui dentro. Né? E em questão das redes sociais, que até a Karina
bem colocou em relação, tu precisa ter as tuas redes. Hoje tu não vive sem rede social. E tu transparecer para as pessoas que aquela é a tua paixão, realmente é o que vai casar contigo, é o que... Então, o legal de fazer essa transição é também daqui um pouco estar mostrando nas redes, né, Kátia? Podendo mostrar para as pessoas. A gente fala nas redes principalmente porque é o que a gente atinge de primeira mão. É muito mais fácil, né, atingir as pessoas hoje pelas redes. Porque essa transição, ela precisa ser vista pelas pessoas também, né? Sim. Elas precisam entender essa transição. Como é que tu viu essa transição acontecer na tua vida, Karina? Tu conseguisse fazer com que as pessoas entendessem que tu estavas indo para essa, né? Ou foi um baque, assim, não, a Karina, sabendo tudo que tu fizeste, né? Só que as pessoas não viram. Exatamente. E ela chegou como... O ano da minha transição foi 2013, né? A gente já tinha redes sociais, mas elas não eram tão fortes como era hoje. Naquela época, eu já tinha Facebook, já tinha Instagram, e eu usava eles de uma forma recreativa, vamos dizer. Nenhum de nós naquela época conhecia realmente o poder das redes sociais, né? Hoje a gente entende que ela é uma ferramenta de trabalho muito forte, né? Ela influencia, ela elege líderes mundiais ou tira líderes mundiais do poder. E naquela época, então o que aconteceu? Pelas redes sociais, as pessoas viram que um dia a Karina parou de postar coisas que ela fazia em Porto Alegre, começou a aparecer em São Paulo, e começou a aparecer doces, e aí eu fotografava os meus cursos que eu fazia, né, e o resultado dos cursos. E a grande maioria das pessoas que não sabia o que eu tinha feito a transição de carreira na época, pensava, a Karina tirou férias e foi para São Paulo fazer uns cursos, só que durou 1 mês, durou 2, durou 3, daí começou a vir os questionamentos. Então, você tá morando aí? O que você está fazendo, né? Então, vinha de pessoas, quem tinha coragem de perguntar, vinha e perguntava. E foi lá que eu aprendi... São Paulo é um caldeirão, né? Então, querendo ou não, as coisas chegam primeiro lá. E lá foi muito rapidamente que eu aprendi o poder de uma rede social. E que eu comecei a trabalhar justamente as minhas redes sociais para voltar para esse lado, para as pessoas se identificarem a minha imagem com a confeitaria, mas com a confeitaria com qualidade. O meu grande valor hoje comercial que eu levo para a minha vida é qualidade. Né? As pessoas sabem que quando ela vai provar um doce meu, a finalização de um doce meu é pela qualidade do ingrediente que está ali dentro. Né? Que eu faço questão de mostrar. E eu mostro o bastidor, eu mostro o produto que eu uso. Aí eu estou em algum lugar que eu vejo uma coisa interessante, eu vou lá e mostro para as pessoas. Porque tem que aparecer. Né? Hoje, tem gente que não se sente à vontade em aparecer. Né? E eu tenho vários alunos que têm muita dificuldade em fazer essa aparição pública, né? Então, o que eu ensino muito nos cursos, né? Na mentoria principalmente? Tira foto do produto, faz um videozinho falando, você não precisa falar, mas cria uma identidade para que tenha um ser humano, por tudo é humanizado hoje. O Rafael Terra, que é um grande profissional do marketing gaúcho, né? Ele fala muito que hoje em dia nas redes sociais não tem mais essa história de fazer uma rede social pessoal e outra profissional, a não ser que você tenha o nome de uma empresa, né? Diferente. Mas tipo a Karina confeiteira e a Karina pessoa física, vamos dizer. Não tem, tudo é pessoal. Tudo é pessoal. Não, e quando ele fala isso, não é no sentido que a gente tenha que mostrar a nossa vida. Eu não tenho que mostrar dentro da minha casa, mas é mostrar que aquilo é real. A verdade, o sentido é o real. Sim. Que é ser congruente, né? O que eu vivo no meu dia a dia é o que eu passo para as pessoas. Porque senão não vai funcionar. Pois é. E, Karina, a Karina de 10 anos atrás, ela era assim, já? Assim, tão despachada, tão... Claro que como tu davas os treinamentos, né? Mas eu imagino que psicólogo seja mais recatado, assim, mais... Né? Como não era? Nunca foi teu caso? Não. Olha aí. Não, porque aí tu vai ver com uma facilidade. É verdade. Mas isso tem um fundo bem de verdade. Porque quando eu estava na faculdade, ninguém nunca chegou e falou, nenhum professor chegou e falou, você tem que ser uma pessoa certinha e tal. Mas tu vai te adaptando aos ambientes. E a Universidade de Passo Fundo ela tem uma coisa muito boa no curso de psicologia, que você faz 5, 6 estágios obrigatórios, você passa por diversas áreas. Isso foi muito enriquecedor na minha vida. Vocês não imaginam quanto eu aproveito essas coisas assim no dia a dia. E quando eu fui passando por hospitalar, escolar, RH,
clínica, cada lugar tu vai vendo que tu não se encaixa. Tem um lugar que tu se encaixa. Outras pessoas entravam, minhas colegas entravam no consultório. Gente, elas cabiam naquela cadeira assim que era uma luva, sabe? Eu olhava para aquele consultório e pensava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não consigo ficar tanto tempo quieta. Quero sair correndo. Já quando eu cheguei no RH, no escolar, foi que tinha essa coisa dinâmica, então é do meu perfil, né? E é o autoconhecimento que te traz. É o autoconhecimento. E quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu nunca vou esquecer na vida, no meu primeiro semestre, eu fui num restaurante em Passo Fundo, que a dona tinha acabado de se formar em psicologia e abriu esse restaurante. E eu lembro que eu fiz um comentário, nossa, que louca! Investiu numa faculdade a vida inteira. E olha ali, abriu um restaurante e não foi trabalhar como psicóloga. Imagina, eu vou ser psicóloga. Eu vou ser psicóloga. Eu dizia, imagina, nunca vai acontecer isso, né? E aí, aquela coisa, né? Tu paga pelo que tu fala. Porque eu tenho várias colegas, assim como eu, que não ficaram por uma questão que aí alguém disse para fazer a faculdade. A gente decide a vida muito cedo, né, gente? Adolescência, tu não sabe o que tu quer da vida. Tu não sabe se tu quer fazer uma faculdade de medicina e ser médico a vida inteira. Pode ser que você queira, pode ser que chegue no final da faculdade. Eu tenho uma amiga que chegou a fazer especialização em dermatologia, tem uma loja hoje, sabe? Então, não tem como lutar contra o que a gente sente. Né? Mas isso faz todo sentido. Psicólogo, quando a gente pensa no psicólogo, a gente pensa naquele psicólogo clínico, né? Sentadinho no consultório, que fala. E tem várias, as minhas grandes mentoras na psicologia, porque a gente vai colecionando mentores, né? Então eu tenho pessoas que eu amo. Eu acho particularmente que professor é uma profissão que devia ser a profissão mais remunerada do mundo, que é o que salva esse mundo. E as minhas professoras foram de grande valia. Eu reencontrei há pouco tempo uma professora minha da UPF, me agarrei nela no meio da pandemia, e beijei ela de beijo, agradeci, porque assim, ela me ensinou a questionar as coisas. Porque quando eu entrei na faculdade, eu achava que, por exemplo, eu ia ler um livro, eu tinha que concordar 100%, porque alguém foi lá e escreveu um livro, e eu não escrevi um livro. E no primeiro semestre, nunca vou esquecer, a Prof. Dirce chegou e disse, questionem os autores. Ela abriu o meu mundo. E ali ela me permitiu. E isso eu levei muito forte. Aquelas coisas... É uma frase que tu leva para tua vida, porque ela transforma, né? E eu levo isso muito. O questionar, me questionar. E foi também isso que me levou para minha transição de carreira. Ah, que legal. Entendeu? O que me incomodava, né? Então, tipo, e eu gosto de movimento. Então, hoje, por exemplo, eu tava vindo pra cá, foi 1h30 de estrada, eu vim cantando a estrada inteira, fui mudando, sei lá, quem passava por mim achava que era uma maluca, eu tava dançando, cantando dentro do carro. No carro. Não, e é do teu perfil. Então, que bom. Hoje, tu é uma super professora, as pessoas buscam o conhecimento em ti, porque tu tem esse dom. É esse dom, inclusive, de falar, de se expressar. E é isso que, com certeza, além dos teus doces que encantam, com certeza tem algo a mais que encanta, né? Que é a tua pessoa. E eu conto e as pessoas não acreditam, mas eu fui uma criança muito tímida. Eu fui perder a minha timidez lá pelos 15, 16 anos. Eu fui muito tímida. Que na época mais difícil de se perder uma... Eu fui muito tímida, eu era muito ansiosa, eu ruía a unha, eu era ansiosa. E na adolescência, quando eu comecei, é aquilo que eu falei, hoje eu tenho palavras para descrever a situação. Na época eu não tinha. Eu fui vivendo a situação, né? Claro. Mas eu entendi que eu tinha um lugar no mundo, que as pessoas gostavam do meu jeito, que eu podia me expressar e estava tudo bem. E assim eu fui... Coragem, acho que é uma palavra muito certeira em tudo na vida. Eu tenho medo de muitas coisas. Eu tive muito medo quando eu fiz a transição de carreira. Eu lembro na véspera de eu fazendo a mala da minha mudança para São Paulo, eu tremia, assim, eu estava fazendo a minha mala, eu tremia, minha mão suava, sabe? E eu tinha 2, 3 amigos comigo lá em Porto Alegre, dentro do meu apartamento, me ajudando e me dando a maior força. E a Denise, que é uma grande amiga minha, dizia, vai, amiga, se não der, tu vai voltar e dá tudo certo. Né? E eu tinha muito medo, aquele frio na barriga. Eu lembro na hora que eu entrei no avião, eu lembro como se fosse hoje. Mas eu me desafio a ir com medo mesmo. Né? É uma coisa que eu me forço muito. Eu não aceito que o medo me paralise. E isso vai ser o nosso próximo assunto, que vai ser em relação aos medos. Que todo mundo que inicia algo, sabe, vai passar por muitos perrengues. E não é um conto de fadas. Não. Né? A gente sabe muito bem que não é um conto de fadas. Porém, vamos falar sobre os medos no nosso próximo bloco. E Fabiano, então eu gostaria, Fabiano, antes de pedir a música, me fala um pouquinho sobre como é que tá sendo a tua vida agora na pandemia, músico?
Pois é. Isso é uma coisa bem louca, assim, sabe? Que a música acabou ficando... Levar a música até as pessoas estava sendo muito difícil, né? Até que alguém teve a brilhante ideia de fazer uma live, né? E fazer um show online e tudo mais. E até virar essa loucura que é hoje em dia, né? A tal da live pro músico. Mas, enfim, conforme o tempo foi passando, né? Essa questão de que estava liberando e que podia isso, que podia aquele outro... Eu tomei a liberdade assim, porque, graças a Deus, dentro da minha carreira musical, eu consigo me dar essa liberdade de escolher aonde eu vou trabalhar, escolher aonde eu vou tocar. Mas eu sou, assim, muito como vocês estão falando até agora sobre, tipo, a coragem. Você tem que ter a coragem. A minha esposa fala isso, ela diz assim, nossa, eu te acho muito corajoso, porque tu não quer saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Tu tem que ir lá e tomar uma... para ver qual é que vai ser, entendeu? isso aí. E eu fiz essa mudança, assim, há uns 40 dias eu acabei conversando com um amigo nosso, né, aqui do pessoal da Conecta e tudo, que é o Sete Mioto, que mora lá em Gramado, e eu acabei ligando para ele e perguntei, então, tu não sabe de algum lugar, algum restaurante, algum amigo teu que esteja precisando de música ao vivo? E ele falou, cara, por acaso eu sei. Então a gente falou na segunda-feira e aí ele foi ver isso, né, tudo. Na terça-feira e na quarta-feira eu já estava em Gramado. Na quinta-feira eu já tinha alugado um apartamento, já estava de mudança, assim. E na sexta-feira eu comecei a tocar. Então, tipo, se eu quisesse, durante esses 40 dias eu teria tocado 40 dias, assim, tipo, de meio-dia e à noite, sabe? De meio-dia e à noite. Que bacana. E é ótimo, sabe, você poder trabalhar com isso tudo, mas eu não sei, eu tenho essa questão da sensitividade, assim, sabe, de tu dizer, bom, eu acho que tu tem que ter o discernimento o discernimento e a coragem de dizer, não, eu vou tentar e eu vou lá, sabe? E acho que tu tem que ter agora me fugiu a palavra, também não sei o que é, Mas que é isso. Mas na realidade tu tivesse a tua reinvenção no teu mundo, Sim. né, para que tu pudesse continuar Sim, na tua profissão, sim, absolutamente. né? Tipo, e isso mesmo é legal com também tantas dificuldades. durante a pandemia, eu descobri não, me deu essa coragem de começar a fazer faculdade também, entendeu? legal. Tipo, cara, eu vou estudar música. Tipo, se eu ficar em casa só fazendo live e tudo mais, vai ser legal, mas se eu puder estudar junto, vai agregar, vai ser melhor, né? Com E certeza. sobre isso que eu estava falando, de ter a coragem de ir, você tem que ter a percepção de que talvez, não que não tenha sido a melhor escolha, mas que talvez não seja o momento certo de tu querer aproveitar aquela oportunidade ali. Acho que tu tem que aproveitar durante o tempo que é legal para você, entendeu? Né? Mas a gente não sabe o que nos espera, né, daqui a alguns dias e tudo mais. Mas então a eu parte resolvi boa... voltar para casa, né? Sim, mas a parte boa é que tu tá te reinventando. Tu tá Absolutamente, achando total. formas de fazer com que o teu trabalho continue, Claro que né? É isso aí, que bom, Fabiano. Então agora eu gostaria que o teu trabalho continuasse Amém. encantando as pessoas. Vamos lá. Baby, lock the door and turn the lights low. Put some music on that soft and slow. Baby, we got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite so strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take your time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Maybe lock the door and turn the lights low. Put some music on that soft is low.
Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt that feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interni lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interni, móveis e decorações. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 22 de novembro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Carla, Grupo Celebration. Show humorístico com Zé Calvi. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Basinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Basinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, eu te conheço. Quando chove ou quando faz frio. Noutro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu, sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não.
Quero mesmo é viver pra esperar e esperar devorar você. Isso aí, Fabiano. Obrigada. Nada, que isso. Inclusive, eu tenho uma mensagem aqui para ler de uma telespectadora, né? A Jaqueline Rodieri Dias. Conhece, Fabiano? É. Que programa legal, muito importante o tema. Quem trabalha com o que gosta, faz com prazer. Beijo pro meu marido que está aí e ama o que faz. Conhece? Beijo pra ela também. Beijo, amor. É isso aí, gente. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando nessa manhã. Eu vejo que tem outras pessoas que estão comentando, porém eu recebo mais os prints, tá? Então eu não acompanho o programa para ver certinho, porque senão eu vou me perder toda. Mas eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. E voltando ao nosso bate-papo sobre a transição de carreira. Vamos falar sobre medos, né? Porque assim, a gente já falou que é possível, né? Temos um exemplo de que é possível, porém as pessoas elas precisam pensar muito antes de assumir uma nova carreira, uma nova, sabe que é uma nova fase que vai iniciar na vida, né? Então a gente tem a questão de vou para um lado sem medo nenhum. Isso é bom? Ou eu vou para um lado onde que eu vou encher de perrengue, qualquer coisinha é um perrengue para que eu consiga alcançar. Como vocês veem, gurias, essa situação, tipo, principalmente Karina, tu que passaste essa transição, né? Que tu é o nosso exemplo de hoje aqui. Esses medos, eles chegaram para ti? Sim. Medo é uma coisa que nos acompanha sempre, né? E quando a gente toma a decisão de fazer, falando bem especificamente a transição de carreira, ele vem bem forte. Porque você vai para o desconhecido, né? Por mais que o teu amor te impulsione a fazer, você queira aquela mudança, claro que dá medo, porque você vai se jogar em algo que você ainda não, você vai tatear. Você vai para o novo, né? No meu caso foi totalmente novo, porque eu fui para uma cidade nova, eu fui para um ramo profissional novo, onde eu não conhecia ninguém, eu fui para uma cidade onde eu não tinha família, eu não tinha amigos, eu tive que construir tudo do zero. Uma profissão, um círculo social, e tem muito medo. Quando eu tomei a decisão de fazer minha transição de carreira, literalmente pedir demissão, dei 1 mês e meio para contratar outro gerente no meu lugar e fui para São Paulo, eu sabia que quando eu contasse para as pessoas, eu ia ouvir muita coisa. E isso ia bater diretamente nos meus medos. Então eu parei e antes de contar, eu determinei, eu só vou levar em consideração a opinião de 3 pessoas, que são essas 3 pessoas que, se tudo der errado na minha vida, serão as 3 pessoas que vão me dar casa, comida e me auxiliar até a minha vida se restabelecer. Minha mãe, meu pai e meu irmão, né? Eu tenho um outro irmão, mas na época ele já mora fora do país há muito tempo. Eu tô falando que mora aqui, né? E realmente cheguei e eu tive um super apoio do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Foi super tranquilo, assim, tipo, nem, né? Claro, minha mãe um pouco mais preocupada, né? Por ser mãe, aquela coisa mais protetora, dizer, tu vai, mas tipo, vai, mas volta, sabe? Meu pai, eu tenho um temperamento muito parecido com o dele. Meu pai já morou em Angola, meu pai já fez várias coisas, assim, né? E então, tipo, meu pai... dá força para que vá, exatamente. Né? Tá e o meu irmão, eu me lembro que ele olhou para mim, quando eu contei, ele virou, a gente tava num sofá, assim, dele, ele olhou para mim e disse, tu sabe o custo de vida em São Paulo? Eu disse, sei, tá bom. Ele me disse. E aí eu fui. Isso foi a maneira dele dizer, vai que, tipo, se não der, tá tudo bem, sabe? A gente conhece, né, o temperamento. E eu senti muito medo. Mas essa rede de apoio foi muito importante. Muito. E alguns amigos muito próximos também nesse mesmo sentido. Dizendo, vai, se não der, tu tem pra onde voltar. Sabe? Tu não tá sozinha. E o que aconteceu? Aí eu fiquei 3 anos em São Paulo. E por eu ter sido... Tudo aconteceu muito rápido, né? Para digerir foi um tempo depois. Tudo aconteceu primeiro e depois que eu fui compreendendo as peças se encaixando. Quando eu fui convidada para trabalhar na escola, eu tinha muita consciência que com 37 anos, os meus colegas de trabalho tinham 18, 19 anos.
saindo de uma faculdade, ingressando numa faculdade de gastronomia, e eu não tinha esse caminho. Eu estava muito atrasada, né? E então eu decidi que eu ia absorver tudo que tinha ali de uma maneira, tipo, visceral, sabe? Então eu combinei com o Diego, dono da escola, o chefe. Eu trabalhava de segunda a sexta, alguns sábados que tinha curso, se não, sábado e domingo eu ficava sozinha dentro da escola treinando. Ele me dava tarefas e ele aparecia no final do dia para avaliar os meus treinamentos. E assim eu fiz. E eu fiquei 1 ano fazendo isso, todo sábado e domingo. Eu não tinha férias, mas eu decidi pegar todo aquele meu medo e transformar em conhecimento e fazer dar certo. No final do 3º ano, foi um ano que eu me tornei professora da escola 7 meses depois de iniciar lá dentro. Foi tudo muito rápido, Nossa. né? Aham. Porque, óbvio, ter 37 anos, ter passado, né, ter toda uma bagagem de conhecimento ajudou muito isso. E eu me tornei professora em fevereiro do outro ano, de 2014. E no ano seguinte, foi o ano que o Diego foi representar o Brasil no World Chocolate Masters, que é o campeonato mundial de chocolate, que ocorre em Paris a cada 2 anos, né? Numa feira mundial de chocolate. E eu era da equipe que fui com ele. Então a gente treinava muito, muito, muito. Dava aula de segunda a sexta. Tinha dias que eu chegava na escola às 6h30, saía 1h da manhã. E fazia 8 anos, desculpa, 8 anos que eu não tirava férias. E isso se acumulou Deus. na minha vida. Não é que eu não tirasse férias, mas aquela coisa do italiano, do gringo, que acha que tirar férias é tu carregar pedra, né? Sim. Eu não me permitia descansar nas minhas férias. E chegou no final de 2015 e veio uma crise. 2 coisas bateram muito forte. Uma crise de solidão. Eu nunca tinha sentido solidão na minha vida. Nunca. Aquele ano eu senti solidão, porque eu dediquei esses 3 anos a trabalhar. Então eu tinha poucos conhecidos, eu não tinha uma vida social, eu não tinha nenhuma válvula de escape, né? E aquilo começou a pesar muito, 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 muito mesmo, assim, de uma maneira que eu Nossa, nunca imaginei. nem uma saidinha de sexta-feira. Foram raríssimas em 3 Nossa. anos, acho que não teve numa mão cheia. Meu né? Deus. É E dedicação. a coisa que eu fazia é que eu morava do lado do Parque Ibirapuera, então todo final de semana eu ia lá, eu caminhava, pegava uma bike, alguma coisa assim. Né? Mas não era o suficiente para criar uma válvula de escape. Ainda mais porque tu é super comunicativa. Eu acho que estar no meio das pessoas pra ti é o melhor. É muito tranquilo, né? Aham. E eu gosto muito de fazer coisa sozinha lá. Eu ia sem problema, se eu vou para um restaurante sozinha, eu passeio sozinha. Isso para mim é muito tranquilo, né? Sempre me virei bem. Aham. E a questão é que começou a bater a solidão e também veio uma crise de estresse muito forte. Porque ao mesmo tempo que eu estava realizando um sonho, que eu estava... Tinha gente que mataria para estar no meu lugar. Que eu tive uma super oportunidade, sabe? E acontece que chegou uma hora que eu comecei, realmente o corpo começou a dizer, ó, a situação não tá boa de novo, né? Tu precisa parar, tu precisa tirar férias. E o estresse me levou, na volta de Paris, em novembro de 2015, eu tive 3 apagões. De eu botar meu carro na porta da garagem, eu morava 5 minutos da escola, e eu ia sair, e eu chegava na porta da garagem e eu não sabia onde eu estava indo. O primeiro durou, tipo, 1 minuto, 2, o segundo durou, sei lá, 3, 4 minutos, e o terceiro durou quase meia hora. Tanto que o meu porteiro lá, o seu Zé, foi me ajudar, e eu disse pra ele, seu Zé, eu não sei onde é que eu tô indo. Daí ele disse, tá indo trabalhar? E eu disse, tô indo trabalhar. E sabe, a mente não deixava voltar. Naquele momento eu tive um susto muito grande. Para mim ficou muito claro, eu morava sozinha. Quando eu não estava trabalhando, eu estava sozinha num parque, ou eu estava num teatro sozinha, ou sozinha no meu apartamento. E eu pensei, eu vou ter sei lá, um infarto, uma coisa que... E agora chegou o ponto que eu tenho que parar. Foi muito bom enquanto valeu, e agora eu tenho que trilhar outro caminho. Foi o momento que eu decidi pedir demissão, e aí foi outra transição dentro da confeitaria, onde eu passei de uma pessoa contratada numa escola para a minha carreira autônoma. Né? E aí, realmente, o mais assustador é essa parte. Essa questão do medo é você saber que todo mês tu não tem um salário. Que todo mês você tem que fazer, e você tem que se reinventar, e você tem que trazer a pessoa, você tem que dar motivo para as pessoas gostarem do teu trabalho, acreditarem em você, vivenciar o que a Kátia falou, realmente ter congruência para que as pessoas admirem o teu trabalho e consigam e receber para isso, né? Não dá para viver só de amor, a gente precisa monetizar o nosso trabalho, a gente precisa sobreviver e viver, não é só pagar contas, né? Claro. A gente tem que ter a todo lado do prazer, da nossa vida, da qualidade de vida. Né? E não é só, não estou falando só
querer comprar, mas o dinheiro ele te traz conforto, né? Ele te traz oportunidade. certeza. Você consegue visitar pessoas que você não gosta. E essa, por exemplo, trazendo isso como bate essas coisas, né? Nas minhas mentorias eu trabalho muito a questão de precificação com as minhas alunas, porque elas não sabem precificar, não sobra dinheiro, se frustram e aí não conseguem vivenciar nada Daí de bom vem que a isso pode carreira trazer. não funciona. Exatamente. Né? Mas é que ela tem que estar em... É aquela coisa que a gente adora fazer o nosso trabalho. Mas a gente não gosta de administrar. Eu sinceramente, assim, eu me obrigo a fazer essa parte. Mas eu gosto de estar aqui atrás das câmeras. Eu faço muito produção dos outros programas também. Então, eu gosto de estar né, o tempo Pessoas, todo envolvida, né? Porém, tem que ter essa parte. E essa parte tem a questão de toda a administração e de saber o quanto tu precisa cobrar pelo teu trabalho. Exatamente. E isso impacta diretamente na frustração Com certeza. de um trabalho e daqui um pouco tu acha que não deu certo, mas é essa Exatamente. questão. Não é, Kátia? Sim. E isso que a Karina falou ali no início, a questão dos medos, né? Não existe uma mudança que não vai gerar medo. E não é o medo, ele de certa forma te coloca com os pés no chão. Pra te não fazer uma loucura, né? Senão, nós precisamos do medo. O medo, quando ele é com equilíbrio, quando a gente tem domínio sobre o medo, ele é muito bom. Porque ele nos dá a segurança de não cometermos alguns erros assim na vida que podem ser irreversíveis. Então, o medo, ele precisa ser nosso companheiro de viagem. Ele tem que ir, a Karina foi, mas foi com medo. O medo tem que existir. Até porque é gostoso, aquele frio na barriga, é isso que move. Se a gente está fazendo muito tempo a mesma coisa, já não sente mais medo, aquilo já é tão natural, já não dá mais aquele frio na barriga, tá na hora de reinventar. Tá na hora de mudar, de trazer uma mudança ali, porque já perdeu o sentido. Né? Então, como tem aquela frase, né? Se faz sentir, faz sentido. Então, tem que sentir, tem que ter aquele frio na barriga, porque aí tu te prepara melhor. Se a gente viesse para o programa, por exemplo, sem medo, sem nada, a gente não se prepararia. A gente chegaria aqui, teria problemas. Então, o medo, ele faz parte, ele te prepara. Tem que ter um cuidado para que o medo não te pare. E sim te prepare. Porque se você permite que o medo te limita, que ele diz não, tu não pode passar daqui, tua vida vai ser baseada naquele quadrinho que tu tá vivendo. E tu não consegue conhecer mais o externo. Porque o medo não te permite sair dali. Tá, e se, né? E se? Mas o que os outros vão pensar? E como vai ser? Quer saber como vai ser? Então tu tem que passar o medo e ir lá e fazer. Como o Fabiano disse antes, né? Tem que pegar e fazer. Tu só vai saber se vai dar certo se você arriscar. Então, as pessoas que têm a coragem de ousar, né, de ir além, elas têm uns resultados melhores. E não quer dizer que vai dar certo. Pode ser que dê errado. Mas ela vai usar novamente, vai perceber e vai arriscar de novo, vai buscar uma coisa nova. Não é que tem que dar certo de primeira, não é que tem que dar certo daquele jeito que tu planejou ali, vai sair daquele jeito. Não vai, provavelmente vai ter coisas no caminho que tu não estava prevendo, que não tem como prever, que só vivendo, só saindo de casa, botando teu pé na rua e começando a tua caminhada, é que tu vai perceber o que tu vai precisar. Vai perceber quais são as dificuldades, vai encontrar os buracos, vai encontrar os degraus, que tu vai ter que aprender a subir, vai ter que aprender a descer, vai ter que aprender a lidar com aquilo que vai aparecer no teu caminho. E isso não tá no script lá. Isso quando tu saiu de casa, eu vou encontrar essa dificuldade. Não. E aí entra um outro ponto muito importante. O que não faz as pessoas desistirem quando elas encontram essas dificuldades é porque elas têm clareza do que elas querem, do propósito delas. Se não tá claro, na primeira dificuldade, mas olha só, tá muito difícil, eu vou desistir, não é por aqui que eu quero ir. Aí tu volta pra casa, bota teu rabinho no meio das pernas e volta pra tua zona de conforto. Agora, se tu sabe onde é que tu quer chegar, se tu sabe por que tu está fazendo tudo aquilo... E quando volta tem que botar essa palavra, né? Além de
de botar o rabinho entre as pernas, tem que botar essa palavra frustrado, porque tu vai botar Aham, frustrado. vai botar frustrado. Essa palavra tem que acompanhar o retorno. Sim. Se tu não tem clareza de onde tu quer chegar. Isso aí. Né? Para isso que existe hoje profissionais que dão esse suporte. Tem conteúdo online. A gente está aqui compartilhando todas as terças de manhã dicas que essas pessoas levam para a vida delas. Pequenas ações. Se começar todo dia um pouquinho, imagina que num ano tu já tem uma grande mudança. Se cada dia tu começar a alimentar um hábito novo, um pensamento mais positivo, eliminar aquele pensamento muito negativo, né, limitador, e começar a substituir por coisas mais positivas, mais interessantes, se abrir para o novo, num ano é uma mudança muito grande. E aí quem tem que se conhecer de novo é você, porque você de repente já, poxa, agora quem eu sou agora? Tanto que eu gosto muito de uma frase que a gente até colocou nas t-shirts lá do projeto Mulheres Que semana que vem vamos falar sobre as t-shirts das mulheres que inspiram. Isso aí. Tem uma frase que diz lá: sou o que escolho ser enquanto eu quiser. Para mim essa frase ela diz muito, porque eu sou isso enquanto eu quiser. O momento que eu desistir de ser isso, o momento que eu não quiser mais ser chefe confeiteira, se eu não quiser mais ser coach, que eu não quiser mais ser palestrante, eu vou decidir que eu não quero mais ser isso e eu vou fazer outra coisa. Então eu sou aquilo que eu escolho ser enquanto eu quiser. Se eu achar que tem que mudar, eu vou mudar. E eu acho que é isso que as pessoas têm que se permitir mais, sabe? As coisas estão acontecendo de uma forma tão acelerada que não tem nada de errado em a gente mudar também, a gente acelerar o nosso processo de mudança às vezes. E isso é uma coisa muito importante, porque essa semana eu li uma frase, eu não lembro de quem foi, que dizia, não tem problema em você cair, em você falir, em você se frustrar. O que importa é o que você vai fazer na semana seguinte da tua derrota. Né? Não lembro quem é que postou isso. E é verdade, nós viemos numa cultura, isso é geral, onde falir, se frustrar, tentar e não conseguir é feio. Só que, na verdade, se a gente for olhar os países mais desenvolvidos, os grandes profissionais são todos esses. No nosso também. Claro. Né? Porque a derrota, a falência, a frustração, ela nos ensina. Eu já sei o que eu não tenho que fazer. Não é porque eu dei errado uma vez, e a gente está cheio de exemplos de gente bem-sucedida em todas as áreas, sabe? Que vão lá, tentam, mas a gente tem esse peso social. E o medo do julgamento, do julgamento social, ele é muito grande e faz com que impeça. E aí, às vezes, é bem isso que a Kátia falou. Dá o medo, a gente vai lá, tenta. Ah, não deu. Bota o rabinho entre as pernas e daí... E o sentimento de vergonha, né? Porque aí as pessoas não... Nós não somos educados a lidar de forma positiva com as nossas frustrações. Quando a gente era criança, por exemplo... você ia na escola, era uma competição ali de quem era o melhor, e quem errava uma vez passava por um constrangimento, se fechava no mundo e não se permitia mais. Então a gente tem que aprender a lidar com essas frustrações, a gente tem que ter essa consciência de que errar vai fazer parte do meu processo, e se não der certo, eu vou lá e faço de novo. Muita gente se encolhe e se esconde depois do fracasso ali, daquele momento de fracasso. E entende que ela é um fracasso. E não é. E não é. Foi aquele momento, aquele negócio, daquele jeito que não deu certo. Por isso que a gente tem que se reinventar, inovar, né? Quanta coisa a gente faz repetidas vezes, de forma igual, seguindo padrões, e nunca se dá por conta de que dá para fazer diferente. Né? Então a gente vai repetindo, vai errando e não se permite a ver o novo, a fazer de formas diferentes. Poxa, não deu certo esse negócio, me frustrei, caí. Vou para casa, vou chorar, mas amanhã vou levantar a cabeça, botar o pé na rua e vou de novo fazer outra coisa, vou achar, ou fazer de forma diferente, né? Então isso que é muito bacana, se reinventar também. É isso aí. Não, mas ótimo esse papo, pessoal. Até, eu não sei se Kátia, talvez tu vá me corrigir, mas tem um filme, existem vários,
com vários caras que tentaram, caíram e, né? E um deles, se não me engano, é o Walt antes da Disney. Walt antes do, né? Antes do Mickey. Antes do Mickey, Walt antes do Mickey. Isso aí. Que fala se alguém que tá aí pensando em pôr uma coisa, tá naquela... Né? São filmes que a gente vê assim, poxa, a história do cara, ele literalmente ele passou, assim, por perrengues antes de ter o que ele tem, né? Mas ele tinha clareza do que ele queria, né? Exato, então isso ele acreditava, ele sabia onde que ele poderia chegar. Exato. Então, meninas, vamos para as considerações finais, né? Depois a gente vai finalizar com o Fabiano mais um pouquinho. Então, Kátia, muito obrigada. Gostaria que tu deixasse as tuas considerações pro pessoal em casa sobre o nosso papo de hoje. Eu gostaria de falar uma coisa que a Karina não falou, da história dela. Eu falei Kátia? Não, acho que eu falei Karina pra ti. Não, tu falou Kátia. Não, que a Karina não comentou, mas que eu tenho muito orgulho, porque é uma pessoa que eu conheci, a gente fez uma amizade, é uma profissional que eu admiro muito, a pessoa que ela é, a profissional que ela foi vencedora, né, de um reality show. Ela deu coisa pra falar, gente. Ela não pode deixar passar esse momento. Com certeza, foi na GNT, né, Karina? Sim, tem um reality de confeitaria no GNT que chama Que Seja Doce. Ele é um reality curtinho, né? Cada episódio são 3 confeiteiros que vão, tem as competições e a pessoa já sai vencedora ali. E eu fui da primeira temporada. Certo. Né, em 2015. Até passou semana passada de novo, eu tava... mas eu vou pesquisar pra assistir. Porque até a Kátia havia comentado e eu disse, eu tenho que comentar, né? Mas a gente vai o papo rolando e a gente acaba não falando. Mas olha só, né, Karina, foi uma experiência muito... Foi minha primeira grande experiência com televisão, porque você assiste lá o enquadramento bonitinho, é tipo que tá aqui, né? As pessoas não enxergam o bastidor. Então parece que eu tava sozinha. Na verdade, tinha aquelas câmeras de aqueles tripés gigantões, tipo as 10 pessoas ao meu redor, né? Dependendo do que eu fazia, a diretora falava no microfone, não mexe aí, não sei o que, né? É aquela... E é uma experiência... Essa foi um grande rompimento do medo. Quando me convidaram, porque eu passei por uma seleção, porque funciona assim, quando vai estrear um programa de TV lá, com as produtoras, tipo, eles vão nos locais. Então, eles foram em várias escolas de gastronomia de São Paulo e convidaram pessoas para passar pela seleção para participar. E eu passei para o meu episódio e fui gravar. Coincidentemente, cheguei lá. Na verdade, os competidores eram 2 amigos meus, uma amiga e um amigo. Né? E foi muito legal, assim, foi super divertido. É realmente aquilo que a gente vê na TV, não tem tempo a mais, não tem falcatrua, não tem nada. É aquilo que a gente vê, o programa é super real. E foi uma grande experiência de eu perder o medo com as câmeras. Aquela foi, assim, a minha grande experiência. Depois, felizmente, vieram várias outras, mas aquela foi um rompimento do medo que eu pensava. Primeiro, eu tinha medo do julgamento. Né? Tipo, nossa, eu vou me expor em rede nacional, o que as pessoas vão falar? Como eu vou me apresentar? Então, no início do programa, eu parecia um gelo, assim, né? E depois tu vai descontraindo, entendendo. E se mostrar é bom, a gente consegue montar. Sempre vai ter alguém para criticar. Então, o medo, ele faz parte, né? Ele não pode nos paralisar. Mas isso é uma coisa bem, bem importante de se desafiar, né? Claro. E que desafio, né? É ótimo, então. Gente, parabéns por mais essa passagem, né, Karina? Porque a tua história, ela já é uma história muito boa. As pessoas, eu ouço e tento imaginar e ver também, colocar na minha vida. A gente pega um pouquinho das histórias das outras pessoas pra gente ficar com ela até pra, né, como eu vou seguir a minha vida, né? Então, só pra... Claro, eu não podia deixar passar com certeza, Kátia. Isso que eu admiro tanto nela, né? Essa guerreira aí. Pra finalizar, então, queria deixar para as pessoas realmente pensarem qual é o propósito delas. A pergunta-chave, acho que é de hoje, é por que vocês fazem o que vocês estão fazendo? Se você tem uma resposta óbvia, então ela não é a resposta certa. Ela precisa ser uma resposta rápida. Tem que vir do coração. Mas se você não sabe, então tá na hora de parar e pensar um pouquinho. É isso aí. Ótimo, obrigada, Kátia. Karina,
muito obrigada por ter vindo de Marau nessa manhã, né? E poder estar apresentando toda a tua vida, abrindo a tua vida aqui para o pessoal, para que te conheçam ou para que te conheçam um pouco mais, né? Muito obrigada pela tua participação. Agradeço vocês o convite, a Kátia, querida minha amiga, que convidou vocês por abrir as portas. É sempre para mim é muito gratificante poder dividir, né? Dá para notar que eu gosto de falar bastante, né? Mas isso é maravilhoso. Mas é bem o que a Kátia falou. Se eu puder deixar uma mensagem pergunte-se por que tu acorda toda manhã e se aquilo te faz bem. Presta atenção no teu corpo. Eu sei quando as pessoas, é bem que você falou, acabam ouvindo e aí, a gente não sabe, mas tu acaba inspirando alguém. Né? Tudo que a gente faz, quando a gente se expõe, sempre tem alguém olhando e pensando por que fez aquilo, se a pessoa pode fazer, porque a gente modela outras pessoas, né? Então é se perguntar, a grande mensagem é se pergunte, por que tu acorda todos os dias para fazer a mesma coisa? Tá E onde isso vai se levar? Tony Robbins tem uma filosofia, né? Que ele se imagina sempre com 65 anos, acho que é os 70, com 90. 90 que ele está sentado numa cadeira lá e ele olha para trás na vida dele e se pergunta, valeu a pena chegar até aqui? Né? Tipo, tudo que eu fiz valeu a pena? Será que eu vou chegar no final da minha vida? Eu jamais vou chegar no final da minha vida olhando para trás, dizendo eu não tentei, eu poderia. Porque eu fui lá e eu fiz. E fez. Não. Que bom ouvir, isso é inspiração. Eu quero agradecer, pessoal, então, a Loja Beneduz e os nossos apoiadores, Que Me Veste, a Pazinato Odontologia, a Interne Móveis e Decorações. Quero mandar um abraço também para o Gabriel, que ontem esteve presente online, está nos assistindo na Alemanha. Gabi, muito obrigada, mandou uma foto. Eu fico muito feliz em ver aonde chega o programa Algo a Mais. Então, agora, Fabiano, muito obrigada pela tua participação. Fiquei muito feliz em ter você conosco. Claro, fiquei super feliz pelo convite, né? E estar aqui no meio de mulheres maravilhosas é muito gratificante. Obrigado mesmo. Então, agora eu gostaria que tu finalizasse o nosso programa com Claro que sim. Com música. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões e com o desenho das maçãs. E com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer.